Então feche seus olhos nesse momento, dê liberdade para o Espírito Santo. Vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco nessa noite e que nós tenhamos revelação da palavra de Deus, do nosso chamado, do propósito dele para nós. Amém? Feche seus olhos onde você está agora. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai de amor, eu oro pela vida dos meus irmãos agora, para que haja aquele santo e doce espírito de revelação, que os meus irmãos possam ouvir a sua voz e não ouvir a um homem, mas ouvir o que o Senhor tem a dizer para ele nesses dias. Então revela, tira as escamas. Eu quero repreender nesse momento todo o ataque do inferno na mente, toda a confusão na mente dos meus irmãos, e que só entre aquilo que o Senhor trouxe para eles nesse momento. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Margarete, seja muito bem-vinda também. Então vamos lá, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos alguns sinais do corpo de Cristo. Quando a gente fala do corpo de Cristo, nós estamos falando dos irmãos, nós estamos falando da igreja de Cristo. Alguns sinais quando o corpo ele está desativado. Então hoje nós vamos discutir isso, né? Esses sinais. São 4, 5 sinais, são coisa pouca, mas à luz da palavra de Deus, né? Então, a princípio, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, agora lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 15. Vamos ver o que o Senhor tem guardado para nós nessa noite. Graça e paz. Salete, seja muito bem-vinda também, viu? Boa noite. Então a palavra de Deus ela diz assim, Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, perceba algo aqui, né? Quando nós falamos em edificar a igreja do Senhor Jesus, o Senhor, o desejo dele é que o corpo de Cristo, ele cresça, mas ele não cresça só de uma forma numerosa, ele cresça de uma maneira saudável, seja um corpo bem ajustado, assim como falou aqui agora nessa passagem, que ele seja bem ajustado, onde cada membro ele é um cooperador com os demais membros, e todos esses vão edificar o corpo de que forma? Em amor, amor a Cristo, amor à igreja. Dessa forma que nós fazemos a edificação do corpo de Cristo. E aí ainda diz que o corpo bem ajustado, onde todos os membros funcionam, é sem dúvida um corpo que é ativado, né? O corpo que não funciona dessa forma, ele está completamente desativado. Então o corpo de Cristo ele funciona dessa maneira que nós lemos aqui em cima. E ainda nós vemos que você precisa e eu preciso saber como que nós vamos olhar o corpo de Cristo, saber se a igreja está com o corpo ativado ou se ela apenas está em movimento, mas os membros estão desativados. Como é que eu sei disso? Então, como tudo que há em nossas vidas, como tudo que há em nossas vidas, existem alguns sinais que nos ajudam a identificar. Pastor, quais são esses sinais de um corpo desativado? Primeiro sinal, se você quiser anotar, primeiro sinal, templismo. O que vem a ser o templo? O que é o templo? Morada de Deus. O templo é onde Deus habita. Assim funcionava lá no Antigo Testamento. Deus ele morava apenas num país. Então Deus morava ali em Israel. Agora dentro desse país ele morava num local específico, no centro. Era ali que ficava o templo. Aonde é o centro? Jerusalém. Então vamos voltar? O templo ele se encontrava em Israel,
Agora, dentro desse país, ali no centro, em Jerusalém, é onde ficava o templo, e dentro desse templo agora, veja só como que era, dentro desse templo agora, somente estava ali onde tinha o Santo dos Santos. Santo dos Santos era apenas num móvel chamado Arca da Aliança. Ali estava o templo, ali era o templismo. Entende? Agora, quais são as consequências do templismo na vida de um crente? Tem duas consequências. A primeira, a ênfase na visitação de Deus e não na sua habitação. Olha só, a ênfase na visitação de Deus e não na sua habitação. Então isso aqui é um problema. Isso aqui já é um problema. No Velho Testamento havia a visitação, mas no Novo Testamento, a habitação de Deus quem é? Quem é a habitação de Deus nesses dias? Vou te explicar. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Olha o que diz aqui. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Claro que eu não posso fazer a leitura de todos os textos, mas em 1 Coríntios capítulo 6, vamos ver o capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Olha o que diz novamente. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então olha o que está querendo nos mostrar aqui. Hoje não é mais o prédio. Hoje o templo é você. Hoje o templo para o Espírito Santo, o habitat para o Espírito Santo de Deus é você. Então não é mais o prédio. Um segundo problema que nós podemos ver aqui que a ideia de que ficamos mais próximos, há alguns crentes que têm a ideia que estão mais próximos de Deus quando estão em nossos cultos. Agora presta atenção, isso aqui não é legalidade para você não ir para o culto, tá? Mas muitas pessoas pensam que assim elas estão mais próximas de Deus. E não é isso que acontece. Agora, quanto mais templista é um povo, mais desativado se torna o corpo. Percebe? Quanto mais templista é o corpo, mais desativado vai ficando o corpo de Cristo. Então você e eu somos morada do Senhor. Amém, irmãos? Somos morada do nosso Pai. Ele faz morada hoje em nós. Tem pessoas que só funcionam em função do prédio. Ali entra no manto e ali ora em línguas. Mas e fora dali? Como que ela funciona? Percebe? Então isso é um erro grosseiro que muitos crentes têm hoje. E isso acontecendo, nós afetamos diretamente o corpo de Cristo, porque ele fica desativado. Quero falar para você que aonde você for, você é templo do Senhor. Então você não precisa de um prédio para que o Senhor possa habitar na sua vida. Muito pelo contrário. Você só precisa ter fé que ele habita dentro de você hoje. Por ele habitar dentro de você hoje, por você ser esse templo de Deus, aí sim, a graça vai ser manifesta na sua vida e na vida de outros que estiverem próximos. Amém? Outra coisa é o legalismo. Um outro sinal, né, que o corpo ele fica desativado é o legalismo. Né? Então, é uma característica que nós vemos de uma igreja que está com o corpo já provavelmente desativado, é quando ele usa de lei. Quando os irmãos da igreja usam de lei. Então, milhares de cristãos inativos hoje, porque estão tentados a se aperfeiçoar diante da lei.
Só que eu quero falar uma coisa para você, só um teve capacidade de cumprir a lei. Nenhum de nós teremos. E quando a gente faz isso, vai chegar uma determinada ocasião que nós chegaremos à frustração por não conseguir o mesmo. Entende o que eu quero te dizer? Então a legalidade, a lei, vai fazer com que esse corpo seja desativado. Então perceba, o tempo todo, esses que vivem debaixo dessa lei, eles o tempo todo estão preocupados no que eles podem fazer e no que eles não podem fazer. E aí você ouve frases absurdas, como essa daqui: para fazer as coisas para Deus, temos que fazer com excelência. Mas qual é a excelência? Qual é o padrão de excelência? O padrão de excelência é Cristo. Onde tem Cristo, tem excelência. Percebe? Os irmãos conseguem me acompanhar? Quando falar, temos que fazer com excelência. Excelência está onde tem Cristo Jesus. Se tem Cristo, tem excelência. Se não tem Cristo, tem apenas fazer coisas certinhas, não tem excelência. Entende? Então nós precisamos ter muito mais do Senhor e menos do que o mundo nos ensina, que é tentar fazer com perfeição. Nunca conseguiremos ser perfeitos como Cristo Jesus. Ele é perfeito. E quando nós estamos nele, a perfeição se manifesta. Amém, irmãos? Quando nele nós estamos, a perfeição se manifesta. Espero que esteja ficando claro para os irmãos isso. E aí, você fica baseado, nós ficamos baseados em lei, nós ficamos baseados nesse tipo de coisa, em coisas escritas em pedras. Hoje nós não vivemos mais assim. Hoje nós vivemos de um outro dia, de um outro jeito. A forma agora é outra. Nós precisamos despertar para isso. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, verso 10. Vamos ler aqui o que diz. Olha o que aconteceu no Novo Testamento. Isso tem que ficar claro para você, para que não possa ser baseado nas coisas de outrora, para que não possa ser baseado na lei de Moisés. Então olha o que aconteceu. Em Hebreus capítulo 8, verso 10 diz assim: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e aonde? Em seu coração. As escreverei, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então onde é que tem que estar o falar do Senhor agora? Ele colocou aonde? No seu entendimento e no seu coração. Percebe? Agora é diferente, não é como funcionava lá atrás. Então veja bem, o verdadeiro reino de Deus, ele não é uma lei. O verdadeiro reino de Deus, ele começa com um novo nascimento. Ele começa dessa forma. Essa é a maior glória do Evangelho. Quando você nasce de novo, aí as coisas começam a acontecer. É aqui que o Senhor é glorificado. Somente o Evangelho de Jesus tem o poder de mudar o homem lá dentro. Entende? Quando você recebeu aqui dentro do seu coração, agora começam as mudanças. Somente o Evangelho pode fazer isso. O Espírito que habita em você agora começa a ensinar a respeito dessas coisas. E é Ele quem vai fazer, não é o homem. Não é o homem. Não é mais uma lei. Não é algo determinado. É o que o Senhor vai fazer com você. E Ele começa a fazer de dentro para fora. Quando é que eu vou ver isso acontecer, pastor? Quando isso tiver sido vida aqui dentro de mim. Aí vai externar. E outras pessoas irão ver. Percebe? Quando isso for vida dentro de nós, aí externa-se e nós veremos a vida de Deus. Amém, meus irmãos? Então veja só, quanto mais legalista se torna o cristão, menos ativados no corpo eles estarão. Então, um corpo desativado
um dos motivos pode ser o legalismo. Os legalistas, eles vivem julgando a si mesmos e vivem julgando outras pessoas. E quando ele faz isso, ele está desativando o corpo. Pessoas legalistas são desativadoras do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto que nós podemos perceber que pode acontecer de desativar o corpo de Cristo é o clericalismo. Palavra difícil de falar. O clericalismo. Então, talvez é a maior expressão para que se use para desativar o corpo de Cristo, a igreja, nesses dias hoje. Seja esse clericalismo. As duas principais evidências de uma mentalidade clerical são essas. A ideia que existe uma classe sacerdotal. Então, hoje, quem pode falar na igreja é só o pastor. Só ele é o sacerdote. Já percebeu como é constrangedor algumas situações? Alguém vai, pede uma oração, e aí um irmão vai lá e ora pela pessoa, mas depois ela chega e fala assim: ore por mim, pastor. Aí aquele irmão que acabou de fazer aquela oração, ele fica meio constrangido. Será que ele pensa assim, olha, a oração do pastor ela tem mais peso? Isso é clericalismo. Isso faz com que o corpo de Cristo ele seja desativado. Por quê? Hoje nós sabemos que todos nós somos sacerdotes. Não é tão somente o pastor. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. É assim que nós aprendemos e é assim que nós temos que caminhar para não desativar o corpo. Muito pelo contrário, para ativá-lo. Entende o que eu quero te dizer? Uma outra coisa que nós vemos aqui, ainda dentro desse contexto de clericalismo, no Novo Testamento, a unção, ela habita dentro de todos nós. E ela não só habita, como ela permanece. Ela continua dentro de nós. Agora, lá em 2 Coríntios, vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, acho que é isso. Olha só, olha o que diz aqui, e que às vezes nós saímos desse contexto e achamos que só algumas pessoas podem. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quer dizer, quem é que nos ungiu? Deus. Quem é que ungiu a mim? Deus. Mas quem ungiu a você que está me ouvindo? Deus. Foi ele que ungiu. No verso 22 diz assim: o qual também nos selou. Qual que foi o selo? E nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Então hoje, por habitar o Espírito Santo de Deus em você, que é o selo daquilo que o Senhor já fez conosco, mostra que você é um sacerdote do Senhor. Eu não preciso tão somente daquele que é minha líder. É bênção isso? Você querer que um pastor, que um líder, que um discipulador ore, que interceda, que intervenha por sua vida? Claro que é. Mas entenda, todos somos sacerdotes do Senhor. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Agora, quanto mais clericalista é o crente, menos ativado ele é. E se ele é pouco ativado, com certeza, ele vai desativar também as outras funções do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então nós precisamos reafirmar a verdade de que todo crente, perceba isso, todo crente nascido de novo é ungido de Deus. Todo crente que nasceu de novo, ele é ungido de Deus. Todos nós temos um chamado maravilhoso diante de Deus. O seu chamado pode ser diferente do meu, mas há um chamado na sua vida. Há um chamado para você. Entende? Há um chamado para você. Quarta coisa,
que nós vemos que também faz com que a igreja, que o corpo de Cristo seja desativado. É o ritualismo. Então perceba, Paulo mostra que as coisas exteriores não nos definem. As coisas externas não podem definir quem eu sou. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 6. Eu acho que fica mais claro. Gálatas capítulo 6, verso 14 e 15. Vai ficar mais claro para você lendo a Bíblia, porque eu não quero te convencer de nada, mas a Bíblia vai te convencer. Então olha só, em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Olha o que diz isso. Olha que poderoso que é isso. Então veja só. Espera aí. Gálatas capítulo 6. Minha Bíblia voltou aqui, irmãos. Eu quero voltar a ler isso aqui de novo para vocês. Versos 14. Mas longe estejas de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser e uma nova criatura. Então perceba aqui, nessa parte está falando de circuncisão, porque é um ritual dos judaizantes. Era um ritual que eles usavam antes. Hoje você não precisa desse tipo de ritual de forma alguma. O que realmente importa para nós hoje, para que o corpo esteja ativado, é você ter nascido de novo. É o novo nascimento. É isso que importa para nós. Entende o que eu quero te dizer? A passagem que eu falei lá em Coríntios, você vê a importância que ela tem no outro contexto que eu estava lendo antes, né? Que era no clericalismo. Agora essa daqui ela já vai falar cegamente do ritualismo. Então nós precisamos ficar muito atentos. Sabe, tem umas coisas que me deixam meio constrangido. Nós fazemos oração, nós temos hoje já uma, como é que se diz? Uma metodologia para fazer determinadas coisas, que se você fala assim, não, vamos fazer hoje de forma diferente, os irmãos já ficam preocupados. Mas será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Veja bem, não é um ritual. Nós nascemos de novo, recebemos direções do Espírito para agir em determinados momentos. Precisamos ser sensíveis ao Espírito para cairmos fora desse ponto que é fazer ritual para o Senhor. Perceba que nunca um encontro é igual ao outro. Nunca é. Uns há mais poder de Deus, outros o Senhor trabalha para que haja mais ensino da palavra. Outro o Senhor trabalha para que haja mesmo outro tipo de manifestação do amor de Deus. O Senhor, ele não é um Senhor engessado em coisas. Ele não precisa de um ritual para manifestar a sua graça, para manifestar o seu poder, para que ele seja glorificado. Ele não precisa disso. Exatamente, Juliano. Não precisamos robotizar o mover de Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Temos que mudar, às vezes, sendo sensíveis ao Espírito. Não fazer o que o homem quer, mas fazer o que Deus quer. A nossa função é tão somente não atrapalhar Deus, é ser canal para que aconteçam as coisas no nosso meio. Amém, irmãos? Então, tudo que é espiritual, inevitavelmente, vai ter uma realidade exterior. O que está querendo nos mostrar? Que tudo que começa dentro de mim, dentro de você, começa lá do Espírito Santo, quando externar, vai ser real. Não vai ser uma mentira. Entende? Porque é o próprio Deus falando através de nós. Mas agora ainda diz que tendo tudo o que é exterior, mas tudo, nem tudo
o que é exterior, agora nem tudo que está do lado de fora, isso aqui possui realidade. O que vem de dentro e é externado é real. Agora nem tudo que está fora e as pessoas estão vendo, isso é uma realidade. É onde entram os rituais. Deixa eu te dar um exemplo bem simples disso. Quando nós fazemos o nosso encontro, nós fazemos oração pelo encontro. E aí, como é que a gente tem visto? Ora-se pelas palavras, ora-se pelo transporte, ora-se para que haja a vida de Deus, ora para uma série de coisas. Mas agora perceba, se você saiu disso, uma pessoa vai chegar e falar, não, pastor, nós não oramos por tal coisa. Mas se é o Espírito Santo que conduz, se o Espírito Santo no dia ele falar para você, quando você estiver naquela semana de encontro, hoje eu quero orar só pela vida dos irmãos. Ore só pela vida dos irmãos. Tem algo de errado nisso? Não tem nada de errado. Mas aí nós vamos sair daquilo que se chama ritual. Os irmãos conseguem me compreender? Então precisamos ser sensíveis ao Espírito. Deixar que Ele faça, não nós fazermos. Quando estamos no encontro, tem uma ordem cronológica das palavras. Mas e se de repente o Senhor ele quer mudar uma palavra do seu horário? Ele quer antecipar ou quer colocar mais para depois, mais para o fim? Porque ali ele vai falar algo com alguém. Entende? Aí você faz isso e fala, não, mas a ordem não é essa. Tem que ser do jeitinho que estava escrito na cartilha. Nós precisamos ser sensíveis à cartilha do Espírito Santo. É aqui que nós precisamos ter sensibilidade. Amém, irmãos? Os irmãos conseguem me acompanhar nisso? Então veja só, muita cerimônia acaba virando ritual. E quando isso acontece, o corpo não é ativado, o corpo do Senhor não é ativado. Pelo contrário, ele fica como o Juliano havia colocado ali, fica imobilizado, fica mais travado ainda do que era. Entende? Uma certa dependência de determinadas coisas externas para que o mover de Deus aconteça. Nós não precisamos de nada externo, nós precisamos só da presença de Deus e a coisa vai acontecer. Amém? Quinta coisa que nós vemos são as obras mortas. Então, no Velho Testamento, era caracterizado pelo que o homem poderia fazer para Deus. Mas no Novo Testamento, não é mais uma questão do que nós fazemos para Deus. Agora, é uma questão do que Ele fez por nós. Entende? Você não precisa fazer absolutamente mais nada, porque Ele já fez tudo o que necessitava por você. Hoje você é salvo, porque Ele te salvou. E você não precisou fazer nada. Foi Ele quem fez tudo. Foi Ele quem colocou o Filho dele naquela cruz. Foi o Filho que aceitou ir para aquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Então nós não precisamos fazer nada. Ele já fez tudo por nós. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, verso 1. Deixa eu ver se... Vamos acompanhar juntos. Em Hebreus 6, 1, minha Bíblia está travando bem também. Diz algumas coisas que são muito interessantes para nós. O autor de Hebreus ele nos diz que o verdadeiro arrependimento é o arrependimento de obras mortas. Então olha só o que diz. Pelo que deixando
os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então ele diz o que para nós aqui exatamente? Exatamente isso, o autor de Hebreus está dizendo aqui que o verdadeiro arrependimento é o arrependimento de obras mortas. Entende? Então, quando há um arrependimento verdadeiro em mim, muitas pessoas elas confundem arrependimento com remorso. Arrependimento gera choro. Arrependimento vem de dentro. O remorso, ele vem da mente. Ele vem da cabeça. E hoje a sua cabeça pensa de um jeito, amanhã ela pensa de outro, mas depois da manhã ela pode pensar igual agora. E aí o remorso acabou, você volta a fazer a mesma coisa que fazia antes. Mas aquele que se arrependeu realmente, ele não volta a fazer o que fazia. Ele vai se transformar, porque o Senhor vai transformar numa nova criatura realmente. Percebe? Então essas são as obras mortas. O que vem realmente a ser essas obras mortas então? Muitos pensam que se trata do pecado que você vivia. Mas a verdade, as obras mortas são aquelas que fazíamos antigamente no intuito de ganhar a salvação. Nós não podemos ganhar a salvação. Como vamos fazer isso? Não tem como nós ganharmos a salvação. E aí havia essa confusão, né? Agora, você precisamos viver constantemente debaixo da verdade do Novo Testamento. Essa é a nossa realidade nesses dias. Viver debaixo da realidade do Novo Testamento. Se formos viver na realidade do Antigo Testamento, muito provavelmente nós vamos cair no erro dessas obras mortas. De estar fazendo coisas para o Senhor, para agradá-lo, para sermos realmente salvos por Ele. Você já é salvo. Seu nome já foi retirado do livro do inferno, do livro da morte, foi escrito agora no livro da vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Apenas creia nisso. Creia nessas verdades. Creia que Deus agora ele veio morar dentro de você. Creia nisso. Creia nisso que o Senhor agora ele faz habitat dentro de você. E que você hoje vive a vida de Deus como Ele falou para que você vivesse. Entende, irmãos? O Senhor, Ele está aí. O Senhor, Ele hoje está conosco todos os dias em nossas vidas. Então, nesses dias aqui, fica esses 5 tópicos para você. Para que nós consigamos ativar o corpo de Cristo. Ativar. Né? Perceber quando o corpo de Cristo está sendo desativado. Quando que está acontecendo isso? Quando acontecer um desses 5 tópicos que eu coloquei aqui. Um desses 5 tópicos. Quando você observar, você verá que o corpo está sendo desativado. Então, em Gálatas, capítulo 2, verso 19, diz assim: pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. No verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então isso tem que ser uma verdade na minha vida e na sua. Tem que ser uma verdade na minha vida e na sua. Essa é a verdadeira obra. Então aqui, 5 sinais foram apontados nessa mensagem. Os irmãos devem ter anotado. 5 deles foram falados aqui nesse dia, nessa noite. Qual desses sinais mais mexeu com você? Quero deixar essas perguntas. Quero deixar essas perguntas para você. Uma outra pergunta que eu te deixo. Quando eu falei do clericalismo, que hoje estão falando do vírus, do coronavírus. Mas se tem um vírus que contamina o povo de Deus, é
esse clericalismo, né? Achar que aquele que está um pouquinho mais maduro na fé pode fazer coisas que eu não posso diante do reino. Queria que você começasse a matutar essa informação, né? Começasse a ruminar essa informação a respeito do clericalismo. E que você também avaliasse quais igrejas que você vê hoje usando de rituais, de ritualismos nesses dias. E qual é o resultado que essas igrejas têm? Queria que você avaliasse esses 3 pontos aqui. Mas principalmente, eu queria que você entendesse que templismo, legalismo, clericalismo, ritualismo e obras mortas. Isso vai fazer com que o corpo de Cristo ele seja parado. Que o corpo de Cristo são sinais do que o corpo de Cristo está desativado, que ele não está ativado. Veja bem, você e eu fomos escolhidos para fazer obras ainda maiores do que a de Cristo Jesus. Assim diz a Bíblia. Agora, quando o corpo de Cristo está desativado, essas obras não fluem. Não fluem. Todas esses 5 pontos que eu te falei aqui, faz com que a igreja pare, com que a igreja não avance. Fique bem claro uma coisa: crescimento de igreja não é só na quantidade de membros. Crescimento de igreja é na quantidade de servos de Deus maduros nós temos dentro dela. Uma igreja grande é uma igreja que tem uma mentalidade completamente limpa, é uma igreja que está ativada, que a cada dia quer mais da glória de Deus, cada dia quer ser manifesto o poder de Deus, quer manifestar o poder de Deus. Essa é uma igreja grande. Você pode ter 1000 membros dentro da igreja. Se for uma igreja desativada, não há o fluir do poder. Nós precisamos de uma igreja onde há o fluir do poder. As pessoas vão se converter quando ver esse fluir. E só quando a igreja estiver ativada, isso vai acontecer. Amém, irmãos? Quero orar por você nessa noite e declarar sobre essas 17, 18 celulares que estavam aqui ligados nesse momento, que essas pessoas que estavam nos ouvindo, que fazem parte do corpo de Cristo, elas serão sim ativadas. Irão ativar o corpo de Cristo. E grandes coisas nós veremos através desse povo. Amém? Pai de amor, eu oro nesse momento por cada um dos meus irmãos. Senhor, que a graça seja abundante na vida de cada um. Senhor, que eles possam ser aqueles que irão ativar o corpo de Cristo aonde eles estiverem. Que quando eles chegarem, o corpo vai começar a sentir o poder. O clericalismo vai cair. O ritualismo vai cair. Esses irmãos serão boca de Deus. E todos os sinais irão desaparecer para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós teremos, Senhor, grandes testemunhos de norte a sul, de leste a oeste, de igrejas ativadas no poder de Deus, vivendo o favor e a graça de Deus, a unção do Senhor para curar, libertar e pregar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que o poder de Deus, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida,
sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Nos vemos no domingo, no nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de cada um dos irmãos. Até mais.